Tá, mas este ano eu acho que é o último ano da minha existência aqui, temporal, terrestre. Depois continua, né? Mas pessoas que me fizeram muito mal e ainda continuam a fazer. Eu não sei se eu levo para a mesma viagem que eu vou. Eu estou disposto a deixar minha última mensagem nesse mundo através de conteúdo que seja protegido por você. Que eu sei que não vai ser apagado, não vai ser deletado, não vai ser censurado. Meus irmãos, na fé, a paz do Senhor. Bom, eu estou a gravar esse vídeo dessa forma porque eu tentei preparar aqui para a live. Inclusive, os irmãos já viram aí a capa. Era o momento para eu começar a live, mas não deu certo, tá? O computador deu um problema aqui da internet. Então, vou ver como resolver isso para voltar aqui com lives. Agora, vou colocar vários áudios. Mas o primeiro áudio tem mais ou menos 14 minutos. Se você sofre da depressão, não assista os primeiros 14 minutos. É um áudio forte. Se você não suporta choques, principalmente se você conhecia o Daniel Mastral, eu acho que os primeiros 14 minutos desse vídeo não assista. E depois vou liberar outros áudios que têm a ver com as conversas que comprovam as amizades do Vic Vanilhas e o Daniel Mastral. O Vic Vanilhas disponibilizou todos os áudios. Ele disponibilizou para que pessoas vejam, tenham as provas que eles eram amigos. Por que ele fez isso? Porque a esposa do Daniel apareceu e falou muita coisa que ele não gostou. E ele veio, respondeu e disponibilizou os áudios. Mas quem é espiritual vai ouvir esses áudios com ouvidos espiritual. Não vai ouvir com ouvidos de coração, tá? Eu acredito que virei em um outro momento para fazer uma live onde vou comentar sobre esses áudios que vocês vão ouvir aqui. Que Eterno abençoe a vida de cada um e proteja pelo nome do nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, hoje tive um dia muito corrido, estou super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito, eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir. E se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder. E depois disso, eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera. Mas eu te agradeço muito, viu? Por, sei lá, ter se... Me perdoe. Tô umas 3 noites sem dormir, então minha mente está confusa e cansada. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos. Quero as pessoas entendam o canal. Você tem um grande amor, consideração por você. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde é o podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes que nunca foram faladas
e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, que se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu estou muito cansado. Eu não suporto mais essa vida, porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito. Falar a verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo. E me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso. E depois, me passa algumas datas para isso. Eu vou até o seu podcast. Levo os documentos, levo os fatos. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas eu não suporto mais essa fita aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. E, paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal. Aqueles que as pessoas, não eu nem você, as pessoas olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão. Somos irmãos feitos pelo mesmo Criador. Posso entender que nas diferenças existem igualdades. Como um quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixarem no todo. E aí você vê a verdade. É importante conhecer os dois lados. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender, mas pensa a respeito e depois não precisa ter pressa. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda, mas baixa para deixar agendado. Eu preciso fazer algumas coisas aqui antes, mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí não vai estar sob controle de terceiros, mas somente você, né? E a gente faz ao vivo, grava, como você preferir. Amadurece a ideia, pensa a respeito, fala com Jeová a respeito. Nós somos irmãos, eu te considero como um grande amigo. Amigo que tive poucos nessa vida. Pouquíssimos. Meus pais não enche nem os dedos de uma mão. Mas mostrar para as pessoas, sabe, que os diferentes podem se atrair, sim, porque o elo que nos une é o mesmo, é o amor. O amor aos valores do eterno, do todo-poderoso, do Criador. E que ele usa de muitas linguagens para falar com os seus filhos. Cada um conforme a sua compreensão, com sua etapa de evolução espiritual. Enfim, é isso, meu amigo. Antes de eu partir, eu acho que eu vou esse ano. Posso estar muito enganado, tudo, mas eu vou esse ano. Eu gostaria que marcar com você, deixar uma data meio pré-fixada, se você aceitar, de ir no seu podcast e falar algumas coisas, inclusive mensurar nosso respeito mútuo, nossa amizade, nosso amor pelo mesmo eterno, pelo mesmo Criador. Somos irmãos. Você não é meu inimigo, querido.
E aí, enfim, eu posso dar um abraço antes de partir. Você tem idade para ser meu filho. E como eu sinto saudades do meu filho. Agora eu tô sozinho em casa e por isso talvez estou escrevendo. É, não escrevendo, relatando essa mensagem. Pensa a respeito, me escreve de maneira sucinta, algumas datas que você tem, podemos fazer um podcast. Eu não sei quanto tempo eu aguento, mas com certeza a gente avalia aí e coloca diante do Adonai, do Todo-Poderoso, do Eterno, da expressão majoritária do amor, que não faz acepção de pessoas, que não julga segundo o caminhar, mas segundo o coração, a intenção. É um privilégio e honra. Eu queria deixar esse legado através dos seus conteúdos. E se eu deixar através de conteúdos dos meus pares, vão deformar, vão apagar. Eu sei que você não vai fazer isso. Por uma razão inexplicável, eu confio em você, meu amigo, meu irmão. Você tem idade para ser meu filho, querido. Então, quer você acredite, quer não. Amo muito sua vida. Sua honestidade, sua sinceridade, sua luta, sua coragem de enfrentar um sistema tão corrupto. Mas eu já estou cansado. Eu estou 57 anos. Estou cansado. Eu sei que vou partir breve. Se não por forças naturais ou sobrenaturais, mas de qualquer forma, esse ano eu vou. Mas eu queria deixar registro de algumas coisas. Eu creio que talvez o seu podcast seria importante. Pensa a respeito, viu? Não precisa me dar resposta imediata, tudo. Quando você tiver tempo, quando você tiver conexão com o sagrado, quando você sentir paz no seu coração, você coloca algumas datas alternativas e eu faço questão de poder expor algumas coisas que eu nunca pude expor no podcast com você. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas que é preciso fazer. A gente pode conversar antes do podcast e tudo, nem tudo pode ser gravado. Mas tem coisas que eu preciso fazer, sabe? Que eu não sei se é certo ou errado. Eu não tenho ainda certeza, ainda tenho esse dilema, tenho esses conflitos. Natural do ser humano, né? Certo ou errado. Mas pessoas que me fizeram muito mal e ainda continuam a fazer, eu não sei se eu levo para a mesma viagem que eu vou. Enfim. Mas antes eu queria conversar com você, meu amigo, meu irmão. Por mais paradoxal que seja, você é muito mais próximo de mim do que muitos. Enfim, pensa a respeito, medita a respeito. Eu não sei como você determina isso, ou como você nomenclatura, mas fala com o Criador, fala com o seu mentor, não sei como você determina, não importa. O que importa é que você tenha paz no seu coração em fazer isso e executar essa ação. Eu estou disposto a deixar minha última mensagem nesse mundo através de conteúdo que seja protegido por você, que eu sei que não vai ser apagado, não vai ser deletado, não vai ser censurado. E vou pensar nas palavras, é claro, mas o que tem que ser dito precisa ser dito. Tá? É isso, meu irmão. Obrigado, viu? Eu tô sozinho agora, por isso eu tô dando essa liberdade de falar. E
É isso. Não tem pressa a responder, tá? Mas este ano, eu acho que é o último ano da minha existência aqui, temporal, terrestre. Depois continua, né? Eu não sei como você acredita, mas eu creio em eternidade, em continuidade. Mas aqui, eu acho que é meu último ano. Eu já tenho falado isso para algumas pessoas, alguns pares, que foi o meu último Natal, ano passado. Esse ano eu não vou ter Natal. É Natal. Natal Saturnália, não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com nada. É formação pagã, você sabe disso mais do que eu. Mas enfim, eu queria deixar um registro que eu sei que não poderia ser apagado. E você seria uma espécie de guardião desse registro. E que você é corajoso, embora jovem, corajoso em enfrentar coisas, em falar a verdade no mundo aculturado pela mentira. Não precisa me responder agora, tá? Quando você tiver tempo, mesmo porque eu tenho que deletar essa mensagem. Quando você ouvir, só diz ok, ouvi. E aí eu espero sua resposta, sim ou não, e algumas datas e alternativas, se assim Adonai, El Shaddai, tocar em seu coração, tá bom? Fica com Deus, com o Criador, que Ele continue a iluminar seus passos, que é teus caminhos. Eu não te conheço, mas eu tenho um amor muito grande por você, como se fosse meu filho. Grande abraço, querido. Fica com Deus. Fica com Adonai, com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Beijo no teu coração. Mastral, deseja sorte aí pra mim hoje, porque chegou o momento. Eu vou revelar o que tá acontecendo lá no Sul. Vou falar daqueles caras, aqueles ocultistas neonazistas, do satanismo anticósmico, da corrente do Liberazerat. Eu vou falar de tudo isso aí, dessa corrente 218, onde eles estão alojados. Então é tudo ou nada. Se eu sair vivo, a gente faz uma live num momento mais pra frente. Se não, eu vou deixar aí em aberto, porque Deus me pede isso, me revelou isso em sonhos. Então, que a verdade de Salomão se espalhe, que as colunas estejam em equilíbrio. Eu não vou deixar isso acontecer no mundo. Eu vou falar hoje tudo que eu sei lá no YouTube, às 9 horas da noite. O canal lá é pequeno, né? No TikTok eu tô com 1,5 milhão, mas lá eu tô começando agora. Então eu vou fazer a live lá e vou deixar registrado. E é isso. Abraço pra você. Aí, guerreiro. Poxa, admiro a tua coragem, viu? Mas seja prudente também. Tem muita coisa que dá para falar em plataforma fechada, claro, para avisar todo mundo. Tem que ser em aberta, né? O YouTube tem muita censura. Então, cuidado com as palavras que você vai usar, senão você pode perder o canal ou o vídeo não sobe, tá? Eles que bloqueiam o teu vídeo. Então, você pode usar algumas palavras, sugestão minha, tá? Pode usar algumas coisas meio em código, assim, sabe? Que o povo entenda, mas sem você se prejudicar diante das regras da plataforma. Porque hoje você não pode falar quase nada nas redes abertas, sabe? A censura está cada vez pior. Mas vou estar... eu não sei como é que você recebe isso, mas assim, eu vou estar intercedendo perante a Deus com você, para você, tá bom? Você fala muito em Adonai, então eu creio que você crê sim no Criador universal e simplesmente você está num local que Deus te colocou para alertar essas pessoas que têm essa linha, sei lá, mais esotérica. Eu não sei como expressar ainda, porque eu quero aprender com você, tá? Então, essa fica a dica para você. Eu vou estar torcendo por você, intercedendo por você, mas seja prudente, seja cauteloso, cuidado com as palavras que você vai falar, tá? Como a gente não conversou ainda, eu penso até, fica para você amadurecer a ideia, tá? Você vai ter bastante tempo dentro do avião para pensar nisso, estiver indo para Israel. Eu estava pensando em nem fazer uma live no podcast no Raul. Eu estava pensando a gente fazer uma live no meu canal do YouTube mesmo, para quebrar paradigma mesmo, sabe? Porque... não tem. Para quebrar paradigma mesmo, sabe? Porque... para mostrar que, poxa, não tem diferença quando a gente busca uma igualdade, né? Embora por caminhos diferentes, levam ao mesmo lugar.
que é o alerta para a população, as pessoas ficarem espertas, fazer uma denúncia com sabedoria. Eu acho que ficaria até mais legal, né? Eu tenho um alcance maior e, é claro, eu sei que vai gerar bastante polêmica pro meu lado, talvez pro seu também, mas acho que a gente alinhando, né? Acho que uma live no YouTube, a gente dá para gravar no Zoom, né? Isso eu aprendi a fazer. Dá para gravar no Zoom, aí de repente se a gente, sem querer, às vezes na empolgação, a gente fala uma palavra que não, no YouTube não vai barrar. Aí eu mando para edição e tiro aquilo lá, né? Para ter certeza que não vai dar merda. E eu tenho pessoal que faz arte gráfica, né? E passo para você aprovar, você pode fazer também, mas depois que a gente conversar, né? A gente alinhar a nossa pauta, tudo, mas eu vejo que a gente está do mesmo lado, né? Fazendo a mesma coisa de formas diferentes, né? Como eu te disse, você nunca me fez mal. E peraí que eu vou gravar mais um áudio para você. Eu estou no mercado, vou terminar de pagar as compras, vou fazer mais um para você. Segura a onda aí. Adonai é um. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai é um. Só muda um pouco a questão mística, né, Mastral? Que vocês são mais cristãos e a gente no judaísmo não tem tanto apreço assim pelo cristianismo, né? Nós não somos educados assim, né? Dessa maneira, a gente não tem muita conexão. Isso é a conversa Mas o dos Deus dois. é o mesmo. Então eu também peço que ele te abençoe, que ele seja grande na sua vida, que o tetragrama te abençoe pelos 4 lados. E é isso, estou me preparando para a live aqui, porque realmente, estou saindo do TikTok, estou deixando 1,5 milhão de seguidores para lá, porque realmente ali não dá mais, é uma plataforma chinesa, comunista, cheia de viés ideológico. E estou indo para o YouTube, e é isso, para lá. Aí, meu irmão, só complementando, tá? A proposta inicial do Raul, de intermediar a nossa conversa, era para que não houvesse, assim, ofensas mútuas, sabe? Não houvesse uma briga, sabe? Então ele seria um mediador, né? Mas tô vendo, você é um cara do bem, você tá com guarda, baixou a guarda, eu também. A gente se pediu perdão mutuamente, você vai conversar antes, então eu não vejo necessidade de a gente estar nesse tipo de arena, né? Então, o meu YouTube tem um bom alcance. Eu vi que você faz alguns podcasts também, mas eu acho que você aluga, né? Estúdios. Se eu achar melhor fazer um podcast no estúdio também, eu divulgo o link. A gente vai amadurecendo a ideia e depois conversa melhor pessoalmente. Mas eu acho que seria legal, né? Uma live nossa, tudo, quebrar paradigma, sabe? Porque tem, sim, satanista que adorador do diabo, que assim faz sacrifício, sequestra a criança para tirar adrenocromo, faz tráfico de órgãos, né? Enfim, elabora, né? Assim, como é que eu vou te dizer mesmo? Eu prefiro falar pessoalmente, mas sumariando, assim, eles fazem vírus geneticamente modificados para disseminar a população, né? Então, eles acreditam que eles vêm de uma linhagem, né? Uma linhagem profana, descendente dos néfilos. Então, eles têm uma cabeça meio diferente. Eles são os verdadeiros, a elite mundial, né? São políticos, são empresários, são cientistas, né? São pessoas de poder de influência na sociedade. São atores, são cantores e cantoras, né, que fazem essas alianças aí. E, claro, tem os grupos, né? Esses grupos, na verdade, todos eles fazem parte da mesma pirâmide, digamos assim. Eles só dividem em grupos e tem encontros anuais. Você deve saber dos Bilderberg, por exemplo, entre outros, craniossos, né? E que o Bush fez parte, tá? Não só o Bush, mas o pai dele fez também, né? O Buchão e o Buchinho, né? Fizeram parte. E, enfim, e tem os peões do jogo, né? Às vezes eles dão poder para algumas pessoas para fazer determinadas coisas que eles querem. E o ser humano é assim, ele se fascina, né? Por dinheiro, poder, fama, sabe? Até Salomão caiu, cara, o homem mais sábio, né? Filho do homem segundo o coração de Deus, caiu, né? Então,
Então, se a gente bobear, a gente cai também. Então, eu percebo, assim eu vejo, né? Conversando com você, eu vou ter mais serenidade, mais certeza disso, mas está muito presente, muito forte no meu coração. Você não é meu inimigo, cara, sabe? Você nunca me desonrou, a gente brincou, tirou onda um do outro. Eu chamava de puninho de leite, eu te falava que você era satanista TikTok. Não passou disso. Né? Você citou alguma coisa da Camila, né? O nome verdadeiro é Cláudia Mastro Mauro. Né? Mas você deve ter pego essa informação do Mariel Marra, né? Esse cara é um maluco, me persegue desde 2005. E aí, pessoalmente, eu te ponho a par de algumas coisas. Estou entrando com um processo criminal, inclusive, contra ele, né? E perdoei ele 2 vezes. 2 vezes ele fez coisas bem horríveis, sabe? Ameaçou até sequestrar meu filho. Eu não representei porque ele pediu perdão. A gente pegou uma pessoa que era um comparsa dele. Tem um boletim de ocorrência, tenho tudo, né? Eu te mostro isso, tá? Para não dizer que é devaneio. Tudo que eu vou te falar, eu vou te apresentar provas, evidências, tá? Então, provavelmente você deve ter pego uma informação meio deformada aí, né? Então, assim, você nunca ofendeu, você nunca falou, sabe, de feridas, né, no meu coração, né? E todo ser humano tem, você deve ter as suas também, todo mundo tem. Todo mundo passou por algum momento na vida mais difícil e tal. Ninguém passa ileso aqui. As lutas fazem a gente ficar mais forte, né? A gente cresce, a gente aprende, evolui. Né? Não tem outra maneira de você crescer sem não passar por dificuldade, por luta, né? Você só aprende a lutar lutando, só aprende a andar de bicicleta caindo, se ralando, só aprende a nadar engolindo água, só aprende a lutar tomando pancada, imagina. Eu sou claro de pele, no começo, quando comecei a aprender Kung Fu, parecia um dálmata mesmo, cheio de hematoma pelo corpo, né? Até ganhar, saber dominar a técnica, tudo, né? Incorporar a filosofia e tudo mais. E depois você gradua faixa preta, mas na época que eu aprendi era assim, né? Hoje eu não sei, porque na época não tinha nem federação, o Kung Fu estava chegando no Brasil, eu comecei a treinar com 10 anos de idade, eu tenho 54 hoje. Né? Claro, eu estou parado há 6 anos, né? Depois meu filho adoeceu, depois perdi ele, depois minha esposa, 23 anos de casado, não tive mais condição de praticar, perdi o tesão, assim, sabe, para fazer esporte, sempre gostei muito de esporte, mas parei. Mas enfim, 54 você nunca anos. atacou a honra do meu filho ou da minha falecida esposa, você sempre, assim, fez trollagem, né? Como fez com você também, né? Baunilha, essas coisas, pudim de leite, pão de queijo, sei lá. Foi mais uma brincadeira. Hoje a gente olhando para trás, sabe? Parece até coisa de criança, né? Nenhum ofendeu o outro. Eu nunca falei algo que pudesse, pelo menos que eu me lembre, né? Mas já te pedi perdão para isso, caso eu tenha falado, então já me perdoa. Peço perdão novamente. Eu nunca falei nada que ofendesse a sua honra, assim, né? Alguma coisa, sei lá, que sei lá, colocasse em xeque, sei lá, por exemplo, a sua masculinidade, né? Enfim, nada disso, porque você não é meu inimigo foram meus pares. Eu escutei da igreja que deveria ser um celeiro de amor, que meu filho, quando se suicidou, foi para o inferno, né? E eles têm uma visão de inferno diferente da que eu tenho, né? Então, assim, escutei isso da igreja e escutei de muçulmanos o contrário, escutei de espíritas completamente ao contrário, né? Porque era uma doença, não foi uma coisa que a pessoa terminou um relacionamento amoroso e se mata por impulso, ou perdeu emprego e não sabe lidar com aquilo e se mata por impulso. Aí é uma coisa, né? Você está com a sua mente, com a sua razão equilibrada. Agora, quando você está doente, quando você tem uma depressão, um processo bioquímico, você tem uma dor muito grande. Eu só experienciei isso quando eu senti. É uma angústia, cara, aqui não tem palavras para descrever. Você só quer tirar a dor. Você não pensa nas pessoas. Você sabe que tem gente que te ama, sabe que vai causar sofrimento, mas você só quer tirar a dor, né, do seu corpo, né? E você sabe, eu tentei uma vez, né, tirar minha vida, tudo, casado com uma médica há 23 anos, eu sei fazer a mistura, né? E por um milagre, né, realmente eu não fui. Até a equipe médica ficou surpresa com isso. Eu fiz uma mistura que mataria 3 elefantes. Mas, enfim, eu só não usei arma de fogo porque
tinha criança em casa, já estava casado, tudo, então não queria impressionar ninguém, né, com isso, mas eu sou atirador esportivo, tudo, felizmente consegui comprar arma antes da proibição, só que agora tá uma burocracia lascada, né, então, mas tá tudo regularizado, tudo, mas você não pode mais andar com ela municiada para ir até o clube, por exemplo, né? Então, eu vou municiado e pronto, né? Porque tem que ter a tal da habitualidade, né? E eu gosto de atirar desde pequeno, atirava com espingarda de chumbo, depois foi paintball, depois foi airsoft. E aí, quando abri o clube de tiro, eu fiquei empolgado, comprei a arma e fiz todo o processo, né? Psicotécnico, teste por escrito, né? Curso de tiro, aprender a desmontar e montar a arma, ter habitualidade, etc e tal, e os documentos, né, a documentação, o CR, o CRAFT e o GC, que é o transporte, né, e tenho tudo regularizado, mas quando eu vou para o clube atirar, eu vou com ela municiada. E aí, se acontece alguma coisa, eu tenho amigos na polícia, meu irmão é policial, tenho outros amigos também que trabalham de sequestro, né, serviço de inteligência. Às vezes, né, só se eu pegar um policial muito cri-cri, né, um novato, assim, que mostrar serviço. Mas, normalmente, entre eles, assim, sabe, não tem treta, né. Você põe o telefone, ó, tem os códigos, né, polícia militar é o Papa Mike, o polícia civil é o Papa Charlie, né, Papa Mike, pô, meu irmão é Papa Charlie, né, pô, sabe, o bandido me pega e vai aumentar o arsenal do bandido, piora para vocês, o bandido está mais armado, a polícia não tem tanta arma quanto tem bandido. Enfim, tem tanta coisa, cara, que a gente podia conversar, mas enfim, eu estou colocando isso para deixar claro que você em momento algum me ofendeu, né, eu nunca me senti ofendido. O que me machucou mesmo foi meus pares, foram aqueles que se diziam filhos do amor, né, cristão, vamos chamar assim. Hoje eu mudei esse paradigma, tá? Eu não creio que o cristão vai para o céu, o resto é tudo para o inferno, essa coisa, não, existe o bom e o mal, Deus vê o coração e pronto, né? Então, tenho amigos em todas as esferas, né? Tem algumas pessoas, né? Eu sei que você, pois, sim, possa ter dúvidas que eu fiz parte de uma seita ou não, isso é o que menos importa, né? Mas eu mantenho contato, né, com algumas pessoas, porque você faz amizades, né? E essas pessoas eu fiz um acordo, né? Eu não ensino alguns segredos, né? Eu dou alguns alertas, só que eu não ensino alguns segredos, né? Assim, tipo, onde se encontram, os procedimentos, os ritos, essas coisas eu não ensino, né? Não é a minha pegada essa. Então, acho que realmente, como você disse, tem que ter pessoas em todos os lugares, né? Todos os lugares para alcançar e alertar as vidas. E eu continuo acreditando, né, que o amor é uma força muito poderosa, né? E o contrário do amor é o ódio, né? Então, o que nos une é isso, esse é o elo, né? Esse é o elo. Eu vejo assim, você é um cara muito do bem, então eu acho que vai ser muito produtiva a nossa conversa, mas eu vou estar intercedendo por você, torcendo por você, nessa sua coragem, só reforço, né? Tenha prudência, porque as plataformas abertas tá cheia de política de privacidade, tem inteligência artificial que patrulha, né? Então, de repente pode cortar a sua live, ainda mais ao vivo, né? Se você fala alguma coisa, você manda editar e pronto, né? Você tira aquilo lá. Tem muita coisa que você não pode, palavras que você não pode citar, você tem que usar meio codificado, coisa assim, para as pessoas entenderem que você fale sem dizer, né? Para ficar uma orientação, uma dica aí, como alguém que te quer bem, tá? E é isso, tá? E aí, amadurece depois a respeito, a gente vai conversar primeiro, pessoalmente é melhor, tete a tete, olho no olho, né? Assim você me conhece melhor, te conheço melhor também, né? E eu não tenho preconceito com ninguém, né? Nem com banda, nem com quimbanda, candomblé. Já tive live com a Vandinha, que é espírita, tem vídeo no meu canal que eu falo sobre Chico Xavier, admiro ele pra caramba, cara, um cara que é um exemplo pra muita gente, diferente do João de Deus, né? Que começou bem e depois fez merda, né? Então, e tem muitos pastores, líderes espirituais aí que só roubam o povo. Eu não tenho dinheiro, sabe? Eu não sou um profissional da fé. Vamos tentar vender essa imagem. Eu não tenho patrimônio nenhum. Eu não tenho casa própria, moro de aluguel.
né? Não tenho dinheiro guardado, né? Vivo hoje das aulas que eu dou na plataforma fechada, os Guardiões, paga minhas contas, né? É o suficiente. Minha família cresceu, agora somos em 5, antes era só eu, né? Estava sozinho, então agora gasta mais, né? Se aumenta o gasto, né? Então, enfim, é isso. O único patrimônio que eu tenho é um carro. É um carro que, assim, comecei com fusquinha, todo arrebentado, e fui indo aos poucos. Teve uma época até que eu financei um carro, entrou em busca e apreensão, vendi pelo preço do débito, da dívida, e uma amiga minha me emprestou um Golzinho quadrado, aqueles a carburador. Por um ano eu fiquei com ele. Na época o top era o Facebook. Os meus seguidores, na época, acho que eu tinha uns 60 mil seguidores no Facebook, fizeram uma vaquinha, levou um ano para juntar. Aí entrou a Jack Motors no Brasil e eu consegui comprar um Jack 2, um carro zero. E aí foi indo, né? Então, o único patrimônio que eu tenho é um carro, né? Só, mais nada. Não tenho dinheiro aplicado, não tenho dinheiro guardado, moro de aluguel, vivo um dia de cada vez, né? E assim, né, sempre vem a provisão aí. E procuro ensinar aos meus alunos o que eu nunca pude ensinar em plataforma aberta. Já quebrei a cara muitas vezes, fui traído. Você deve ter passado por isso, mesmo, traído inúmeras vezes, perdi a conta de quantas vezes, né? Até por pessoas muito próximas que eu confiei demais, pessoas do meu sangue me traíram, me roubaram, me enganaram. Mas eu nunca desisti de prosseguir, né? Mesmo sabendo que o mundo está ficando complicado, é importante a gente trazer esse alerta assim. Eu sei que vai ser um susto para muita gente, né? Vai quebrar um paradigma, um dogma, né? O que o Daniel está falando, né, com o Vic, né? Porque ficou na memória, né, de quem viu, né? Assim, as farpas que a gente trocou, vai colocar assim, mas deixar claro que a gente você encontrou em contato, passei permitir que o Raul entregasse meu telefone para você e te pedi perdão, eu da mesma maneira, e vejo você hoje um outro olhar e, enfim, quando você voltar de Israel, você me sinaliza, vamos marcar um encontro, um café aí, pode ser no Iguatemi, São Paulo, né? Eu estou na região de Barueri, né? Então dá para ir tranquilo, né? Dependendo do dia, né? O dia da semana é mais vazio, né? Não sei como é que é a sua rotina aí, e só o meu rodízio do carro é terça-feira, eu não posso ir, mas o resto eu posso me adaptar. A gente vai vendo, vamos conversando aí, tá bom? E, cara, foi bom você ter me ligado, viu? Foi muito bom, admiro muito isso. E a vida sempre nos surpreende, né? Sempre nos surpreende, sabe? É como peças de um quebra-cabeça, né? São diferentes, mas é essa diferença que promove o encaixe, né? Que faz com que você vislumbre o todo. Então, não tenho preconceito com ninguém, tenho o bom e o mal, só isso no mundo, né? E, é claro, todas as suas ações vão ter reações, vão ter consequências, eu creio nisso, né? Então, sei lá, dentro das minhas limitações, eu sou muito imperfeito, cometo muita falha, não sou santo não, né? Nunca vendi essa imagem, talvez você não tenha lido nada da minha literatura, mas eu coloco ali meus erros, minhas falhas, eu não escondo isso das pessoas, e acho que senão estou vendendo uma mensagem errada, né? Um super-homem, né? Que não erra, lógico que erra, lógico que passa dificuldade, né? Lógico que tem luta, né? Como todo mundo tem, né? Então, assim, vai ser legal. Eu acho que eu vou aprender muita coisa com você. Talvez você possa aprender alguma coisa comigo. Eu não sei a sua idade, mas você parece um rapaz muito jovem. Talvez você tenha idade para ser um filho meu. Então, te vejo com muito carinho, com muito respeito, tá? E vou completamente desarmado para essa nossa conversa, literalmente, tá? Não vou levar arma, tá? Eu quero somente conversar com você, entender sua maneira de pensar, entender como a gente pode somar forças da maneira adequada. Você sabe que uma palavra mal colocada gera uma interpretação errada. Hoje o povo é muito burro, né? Vou gravar o último áudio, né? O povo é muito burro, não tem investimento em educação, né? As pessoas, a mídia é controlada, né, por um sistema aí.
E agora querem trazer censura na internet também, né? Querem regulamentar as redes sociais para fique pior ainda. Então, por enquanto, na plataforma fechada ou em eventos presenciais, eu posso falar o que eu quero. Posso contar tudo, né? E tudo que eu falo eu tenho prova, né? Prova científica, não amparo só em teologia, não, mas tem muitos assuntos que eu gosto de ler, aprendi a ler, nossa, abriu o universo para mim. Era rato e biblioteca, né? Então, sempre li muito, sempre gostei muito. Minha esposa também, falecida, né? Era médica formada pela USP, também gostava muito de ler, me ajudava a escrever os livros e tal. E, graças a Deus, a gente pôde dar uma boa educação para o nosso filho, mas ela tinha depressão, né? Foi desencadeado porque o pai dela morreu, né? Assim, morreu porque era cardiopata, né? Morreu dormindo. E aí a família, falta de sabedoria, tanto a mãe quanto o irmão, você deve ter ouvido já falar no Heitor, né? Você não conhece ele, é uma pessoa difícil. Mas, enfim, eles acusaram ela. Falaram, o que adianta ter uma médica em casa formada pela USP, você não pode salvar seu pai? É imprevisível isso, sabe? Não tem sinais. Você para e acabou, né? E aí ela não se sentia mais digna de ser médica, nunca mais exerceu medicina. E passou a me ajudar a escrever os livros, né? Então, não dá para os reviver ensinando Kung Fu, né? Isso não dá dinheiro, né? Então, começamos os livros veio palestras, veio discursos, foi aumentando as coisas e fomos desenvolvendo até chegar hoje, poder ter essa liberdade na plataforma do Hotmart. Já fui líder de outros grupos também, mas aprendi com os erros, né? O ser humano é muito difícil de lidar, né? Então, aprendi um pouco, claro que vou aprender pro resto da vida, não quer dizer que eu sei tudo, não sei, eu sei em parte, a Bíblia fala sobre isso, em parte a gente conhece, em parte profetiza, então não sou dono da verdade, né? Então o que eu sei, eu partilho com você, o que você sabe, você partilha comigo, sempre a gente vai aprender algo um com o outro, né? O dia que você achar que sabe tudo, você não aprende mais nada. Tem um provérbio chinês que fala, você quer provar do meu chá, esvazie antes sua xícara, né? Você deve conhecer. Então, é isso, tem que estar coração aberto aí. E acho que vai ser bem legal, para as pessoas até, para o seu público, meu público, mostrar que, assim, são apenas pontos de vista diferentes, olhares diferentes, e que tem o mesmo objetivo, que é alertar as pessoas da realidade que está ocorrendo, do que tem nos bastidores, né? Não é só entidades, não é só satanismo, mas tem tecnologias também que foram ensinadas por essas, vamos chamar de anjo caído, vai. Como eu ainda não conversei com você, eu não sei como é que você interpreta essas coisas. Talvez eu aprenda algumas coisas com você e reformule alguns pensamentos meus. Eu sempre estou aberto a isso. Eu formulei muita coisa, né? Do que eu aprendi para hoje, muita coisa eu tive que reformular. Você pensa que está fazendo uma coisa certa e você vê, puxa, como é que eu caí nesse engano? Como é que eu fui enganado? Como é que eu ensinei isso errado? E aí eu procuro corrigir, né? Eu tenho essa humildade, pelo menos procuro ter, né? Eu não sou perfeito, mas procuro ter essa humildade de reconhecer quando eu erro e mudar a minha maneira de agir. Então, quebrar esse paradigma vai ser bem legal sim, acho que para os nossos públicos vão ser legais, para entenderem que Adonai pode colocar pessoas em qualquer lugar. Eu amo muito o povo judeu, tá? Eu tenho amigos judeus, né? Não conheço nenhum judeu assim ortodoxo, né? Entendo muito pouco de Kabbalah, muito pouco a coisa, né? Dessa numerologia aí, aprendi de uma maneira diferente, né? Então, mas eu tenho uma simpatia, né? Por eles, assim, pelas crenças e tudo mais, pelos valores. Eu já fiz live você deve ter visto, não sei, André Laget. Ele é um geopolítico, né? E ele foi membro da Mossad. Ele é judeu e o avô dele escapou do Holocausto, né? Ele estava lá em campos de concentração na época da guerra e ele conseguiu escapar. E o avô e assim ele mostra muitas coisas. Eu aprendi muito com ele a respeito de Israel, da formação do Estado de Israel,
assim, os valores, os costumes, né? Tanto é que eu ia liderar uma caravana para Israel e depois teve guerra, né? Já era meio previsto que ia ter isso, né? O Hamas, o Hezbollah, não ia ficar quieto muito tempo. O Irã, eu acho que vai atacar no momento certo de novo também. Diz que não vai rechaçar, mas vai. Muita coisa aconteceu, coisa até que eu falei que ia acontecer. Eu tenho vídeo no meu canal lá, Calendário Secreto 2023. Em 2020 eu falei o que poderia acontecer em 2023. Aconteceu. Não porque eu sou melhor que ninguém, nada disso, é porque tem sinais, né? Tem profecias, eu vejo os sinais e as profecias sendo cumpridas, você tem janelas temporais onde você pode inferir que algumas coisas podem acontecer. E aconteceu, né? Como tem acontecido também em 2024. Mas acho que vai ser uma troca muito positiva. Certamente você você é uma pessoa muito estudiosa, para sua idade, cara. Você conhece coisa pra caramba, porque o mundo é burro. Você sabe que no Brasil, pode pesquisar a estatística, o QI médio do brasileiro é inferior a de um macaco. 60% dos brasileiros têm um QI médio inferior a de um macaco. Macaco, assim, um chimpanzé, esses treinados, sabe, com linguagem de sinais, né? QI inferior, eles chegam a, acho que 90 de QI, e a maior parte da população do Brasil, né, a QI média é de 82 a 87. Inferior do macaco. Aí você tem os analfabetos funcionais. No Brasil, 30% são analfabetos funcionais. Leem e não sabem interpretar texto. Então é difícil você ensinar essas pessoas. Tem que usar palavras que eles entendam. Tem que usar algumas alegorias, né? Tipo parábolas, né? Como Jesus fazia, tá? Como Yeshua fazia. Então, é isso. Eu estou uma expectativa muito boa, né? E acho que vai ter uma troca muito positiva, viu? Então, reitero, não tenho nada contra você, né? E se a gente puder somar em alguma coisa, é importante a gente afinar depois o nosso discurso, para que não haja, assim, a gente não ofenda nenhuma das partes, assim, das nossas posições doutrinárias ou crenças, sei lá, mas que a gente se atenha ao ponto em comum, né? E acho que vai ser muito legal, vai quebrar um paradigma, vai dar um susto no povo. Claro que vão falar um monte no começo, mas depois eles acostumam, eles entendendo o propósito disso, eles vão ampliar o conhecimento. Pode não entender na hora, às vezes engasga um pouco, né? É diferente, né? Quando eu fiz uma live com a Vandinha, que é espírita, no começo as pessoas acharam estranho, mas, poxa, é um amor de pessoa, sabe? Eu tenho amigo com muçulmanos, sabe? Eu tenho amizade com o Sheik Rodrigo, né? É um amor de pessoa também, né? Tem amigos católicos, budistas, não tem diferença, né? Até pessoas da seita, eu preservo, né? Honro o meu acordo e pronto. Mas você cria laços, né? Você cria amizade. Fiquei bastante tempo, dos 17 aos 26 anos de idade. Então, algumas pessoas ainda eu mantenho contato, mas assim, respeitosamente, tal, numa boa, né? Enfim, é coisa desse mundo, né? E evidentemente que a gente vai sofrer ataque. Hoje o problema não é, no meu ver, né? Não é os espíritos, não é os desencarnados, ou obsessores, ou demônio, ou anjo. O problema é o ser humano. O ser humano que é problema. O ser humano é complicado. O ser humano faz o mal. Acho que o diabo, né? A figura do diabo, vamos colocar assim, tá? A representatividade dessa malignidade tem muito a aprender com o ser humano. Acho que o diabo faz estágio com o ser humano, porque o ser humano faz barbaridades, coisas horríveis, que acho que não chega nem aos pés da pseudo-maldade, né, que essas entidades aí, anjos caídos, fazem. E eu creio que a gente vai conversar melhor, mas só para entender um pouco como eu penso. Eu creio que todos nós viemos de um lugar, vamos voltar para o mesmo lugar. Somos peregrinos aqui, estamos de passagem, inclusive aqueles que se rebelaram, né, os anjos caídos ou demônios, como você queira chamar, não importa o nome. Eu nunca tive raiva deles, nunca. Né? A igreja sempre me ensinou que eles são meus inimigos, mas eu nunca vi como meus inimigos. Né? Então, é claro, eu acho que algumas entidades não vão muito com a minha cara, né?
Mas eu creio que Adonai, o Eterno, o Criador, ele tem um plano de redenção que vai reunir toda a sua criação novamente. Eu creio que vai haver algo transformador e todos nós vamos voltar de onde viemos, né? E vamos estar numa outra dimensão. Esse mundo vai deixar de existir, né? Esse mundo não vai estar pedra sobre pedra, no meu entender, vai virar escombros, né? Então, mas é isso. Só para você ter um preâmbulo, uma ideia de algumas coisas que eu penso, né? E depois, pessoalmente, a gente conversa mais, vai ser gostoso. Como um jeito inteligente, é bom conversar. Um dia eu passei 12 horas conversando com uma física nuclear, eu nem vi o tempo passar. Assim, é raro encontrar isso, né? Então, isso é para mim um privilégio, viu? Força aí, precaução, hein? Prudência, hein, meu jovem, tá? Então, um grande abraço para você. Quando você voltar lá de Israel, buscar seus prêmios, me dá um toque, a gente planeja, sem pressa. Vamos fazer a coisa com passo a passo. Fazer uma coisa que tenha um impacto positivo, né? E que dê resultados, né? E esses resultados possam reverberar no coração de muitas pessoas, né? E despertar muita gente que está dormindo aí, que olha, mas não enxerga, ouve, mas não vê, né? Então, estão com a mente cauterizada, né? Com a pineal cauterizada, né? Calcificada. Enfim, é isso, né? Tá, mas força aí, vou estar intercedendo e torcendo por você, viu? Tá? E, enfim, depois eu tenho certeza dessa nossa live, depois a gente conversar, alinhar tudo, agendar a live, teu canal vai crescer, né? A gente vai ter crítica, tudo, se prepara para pedrada, eu também, você também. Aí depois o povo acostuma, né? Vê uma vez, duas, três, quatro, uma hora entende, é só a gente deixar bem claro o propósito, né? E, enfim, hoje a humanidade está muito ferida, está muito machucada, o mundo está muito cruel, né? E, sei lá, se a gente trouxer um alerta para as pessoas, já é muito bom, já é positivo, que as pessoas estejam preparadas, né, para as coisas que estão acontecendo, entendam por que estão acontecendo e o que vai acontecer, né? Se você tiver curiosidade, né, está falando Porto Alegre, tem um vídeo meu no meu canal do YouTube chamado Ninho da Serpente, né? Sei lá, de curiosidade, retém o que for bom, se tiver alguma coisa que corrobora com aquilo que você pensa, vai ser legal, e de repente, você pensar diferente, a gente pode conversar e eu posso refinar esse discurso e fazer um vídeo mais robusto, mais à frente, explicando melhor, tá bom? Mas, reitero, não tenho nada contra, e acho que essa não é por acaso que o Adonai, o Eterno, o Criador, ou eu sou, está permitindo que a gente tenha esse encontro, né? Porque isso é fora, né, dos padrões do chamado igreja, né? Porque, sei lá, Jesus não veio fundar a igreja, veio fundar o religare, né? Religar o homem com o seu Criador, é isso. Então, você vê isso pela história, Kenaton, Zoroastro, tudo, são várias, Deus não se manifestou, Adonai não se manifestou somente na Palestina, né? Ele se manifestou em vários povos, de métodos, de maneiras diferentes, para que cada um pudesse entender, né, compreender esse poder criativo, né? E a gente está aqui para aprender, né? Até o resto da vida a gente vai aprender. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho de vida, né? E nem você, a gente não sabe, hoje a gente está bem, amanhã morre. Bala perdida nos acha, fica doente, enfim, um acidente, tem uma parada cardíaca. Então, enfim, procuro viver um dia de cada vez e me esforço a fazer o melhor. Claro que eu erro muito, faço muita besteira, né? Por isso talvez não tenha nem muitos amigos, porque as pessoas que se aproximam querem o pseudo-prestígio, Daniel, né? Ou a ajuda, que acha que eu sou rico, mas não tenho. Eu moro na casa de um seguidor meu, e um lugar bom, confortável, mas não é meu. E
esse seguidor me segue há muito tempo e consegue fazer um preço de locação de aluguel que eu possa pagar. E na medida do que eu vou tendo mais condições, eu mesmo vou dizendo para ele, olha, agora eu posso pagar um pouco mais. Até um dia chegasse, quem sabe, no valor de mercado da região que eu estou hoje. É isso, meu amigo, eu não vou te importunar mais, que eu tenho muita coisa a fazer, vou passar essa noite trabalhando, estou torcendo por você, viu? Tá? E qualquer coisa pode me chamar, tá? Talvez eu não consiga responder na hora, porque tanta gente que me chama, você deve ser muito solicitado também, mas eu sempre respondo, tá? E vou estar dando sempre uma prioridade para você, porque eu acho que não é por acaso, que sei lá, que eu pode chamar como se for destino, casualidade, enfim, forças, nos uniram aí com algum propósito. Eu não acredito em acasos, não acredito em coincidências, tudo tem um propósito. Então, é isso, tá? Não vou fazer podcast aqui, eu falo pra caramba, falo demais. Grande abraço, viu, querido? Que a Adonai te proteja, te guarde e que você possa usar as palavras certas, com sabedoria, com mansidão, trazendo alerta que essas pessoas precisam. É basicamente o seguinte, Mastral, o que segura a estrutura do cosmos é a árvore da vida, Otz Haim, que a gente chama no judaísmo, É a estrutura da vida que segura o cosmos funcionando. Então são 10 sefirot na árvore da vida, Keter é a coroa, Deus, Malkut é o nosso mundo, e entre Deus e o nosso mundo tem outras dimensões mais sutis e elevadas. Esses caras desse Liberazeret, desse movimento satanista anticósmico, o que eles fazem? Eles evocam as energias opostas das árvores da vida, da árvore da vida. Então, as energias da árvore da morte, as Clifot. As Clifot são as energias opostas às energias da árvore da vida. Então, ao invés de ser 10, 10 é um número de obra perfeita, até na maçonaria, 10 é a conclusão da grande obra. Eles evocam o número 11, que é o número de reis de Edom, os reis da destruição. Então, o número 11 é disruptivo. O número 11, ele abala as estruturas. Ele é caótico por natureza. Ele sai da perfeição do 10. Então, eles invocam 11 demônios, que são as 11 Clifot, para adentrarem no nosso mundo e começarem a destruir o cosmos, o tecido cósmico. Então, basicamente, Deus não se manifesta, não manifesta o mundo assim de uma forma direta, papum. Existe uma densificação da energia divina. A energia vai se tornando cada vez mais densa. Então, conforme a energia divina, que é Or, vai descendo ali pela Sefirá da árvore da vida, pelas Sefirot, pelas 10 Sefirot, ela vai se manifestando cada vez mais no nosso mundo. Então, o que esses caras fazem? Eles evocam as forças opostas. Tudo tem o seu oposto. Então, ao invés de eles invocarem as forças cósmicas para ajudar o mundo a se equilibrar, não, de acordo com esse Liberazeret, a proposta é derramar sangue. E essa tarde, nessa hora aqui, que é 4 horas da tarde, que ainda não é tão de noite ainda, é Erev Tov. Erev Tov, Leitraot. Cara, eu acho simplesmente surreal, assim, o Criador, o Eterno, ter nos unido, diante de tantas coisas que ocorrem nesse mundo, assim, acabou nos unindo mediante um propósito em comum, independente das nossas crenças, a gente combina no mesmo ponto, a gente vai chegar no mesmo objetivo, no mesmo alvo, que é alertar aí a população sobre muitas coisas que estão acontecendo. E realmente Deus é único, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele faz o bem e o mal, e tem coisas que é necessário a gente passar para a nossa própria evolução espiritual, nosso crescimento e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter assim uma troca de conhecimento, de reflexões muito positiva. Eu creio que ambos, podemos somar um com o outro. E aí depois, ajustando bem as coisas, a gente faz uma live no meu canal, cara, vai ser bem legal. Vai ser bem legal mesmo, assim, a gente vai poder mostrar, para as pessoas que realmente, a gente tem aquela ideia que o semelhante se atrai, Mas a verdade são as nossas diferenças que nos unem, por mais paradoxal que seja, eu creio nisso. Então, essas diferenças trazem união para nós, porque trazem aprendizado, trazem crescimento. Ninguém sabe tudo, Eu sei uma parte, você sabe outra parte, e a gente trocando essas informações, eu vou saber mais e você vai saber mais.
né? E muitas coisas acho que foram ensinadas especialmente para a igreja, tá? Estou falando aqui de igreja cristã, né? Foi ensinado de uma maneira muito deformada, distorcida, virou religiosidade. Aquilo que era para ser simplesmente o religare, né? Uma reconexão com o Criador, virou algo religioso, né? E essa religiosidade trouxe para a Terra uma espécie de segunda rebelião, onde irmãos atacam irmãos, sabe? Se odeiam, né? Tem inveja, se traem, mentem, roubam, tem ganância, avareza, soberba, ódio. Quer dizer, entrou muita contaminação, né, em nosso meio. Eu conheço muita gente que começou tão bem, sabe, de repente surtaram por causa de dinheiro, fama, poder, coisas efêmeras, temporais, passageiras, que realmente a nossa vida aqui é um sopro, cara. Quando a gente vai ver, já foi, né? Tô com 57 anos, olho para trás, poxa, parece que ontem eu tinha 15, né? Então, voou o tempo, né? E vai ser bem legal. Quando você viajar para Israel, que aí você me diz mais ou menos a data que você vai, aproximadamente a hora que você volta, eu tenho que me programar para isso, que eu estou assoberbado de serviço, né? Nesse momento, o que está dando receita para mim são as aulas que eu dou na plataforma fechada, que lá eu posso falar de tudo, né? Sem censura. No YouTube eu tenho que tomar um pouco certo cuidado, né? O Instagram eu já estou na minha segunda conta, cancelaram a primeira, fui assim, deletaram sumariamente. E postei uma matéria oficial ainda, CNN, só que não podia falar nada contra a vacina, contra a grafena, contra nada, né? Mas enfim, a censura é isso mesmo, né? E eles colocam as pessoas certas que eles querem no poder, sabe? Eu sei de bastante coisa e eu sei como é que eles colocam algumas pessoas em alguns cargos, né, de liderança política, no sistema judiciário, enfim. Eles se organizam de uma maneira de tal forma a convencer, né, realmente a população mundial a cauterizar, eu sempre me refiro aí à cauterização da glândula pineal, né, que é a nossa conexão com o mundo espiritual. Realmente ela pode calcificar, isso é comprovado em necrópsia, né? E as pessoas estão com a mente cauterizadas, sabe? Estão tão presas aqui nos valores temporais, efêmeros do nosso tempo, né? E não se respeitam mais, sabe? Julgam, condenam e sentenciam sem nenhum prurido, né? Sendo que até mesmo os anjos caídos, né? Ou demônios, né? Como você queira chamar, eles não foram julgados. A Bíblia diz, né? Paulo fala que nós julgaremos os anjos. A Epístola de Judas, na Bíblia, também fala que eles estão aguardando o dia do juízo. Então, como é que a gente pode condenar, né, até mesmo essas entidades que se revelaram e que muitos fazem o mal na Terra, sim? Como é que nós podemos condenar se eles não foram nem sequer julgados, sentenciados ou condenados? E a gente tem a ousadia de julgar e condenar o nosso próximo, que erra como todo mundo. Eu erro, cara, você erra, todo mundo erra, ninguém pode tirar a primeira pedra, sabe? Então a gente tem que respeitar as nossas diferenças, por isso eu transito em todas as áreas. Para mim tem o bom e o mal, é isso. Gente ruim eu me afasto, confiei em tanta gente, fui traído, fui roubado, fui enganado, mas eu não deixo, eu não fechei meu coração, continuo aberto, porque se eu fechasse eu me furtaria de conhecer pessoas legais e pessoas assim que você pode agregar na sua vida, que você pode promover uma elevação de conhecimento, uma elevação espiritual, né? E esse é o nosso propósito aqui, né? Fazer diferença nesse mundo indiferente, né, dar o caminho àqueles que estão perdidos. Tem muita gente perdida, muita gente machucada, muita gente ferida por preconceito, sabe? Hoje, eu lembro, minha falecida esposa, ela usava muito piercing, né, e gostava de tatuagem. Pô, era chincalhada pra caramba, sabe? Então, como se isso fosse rotular a pessoa, sabe? Acho que o Criador está olhando ali o seu coração, né? Então, está olhando a sua intenção,
né? O que passa dentro de você, só ele pode entender, só ele pode enxergar. Nós não temos essa capacidade de julgar ninguém. Então, eu acho que eu fui bobo muitas vezes, né? Me deixei levar pelo sentimento, né? Pela emoção, meio coração mole. Mas enfim, prossigo, né? E procuro fazer o meu melhor, né? Em tudo que eu faço. E surreal, achei muito legal, assim, toda a nossa história, assim, Deus ter unido, e enfim, acho que realmente a gente vai poder tocar uma trombeta aí e vamos ser ouvidos, porque todo mundo vai querer ver isso, né? Porque as pessoas olham para nós, para mim, para você, como pessoas antagônicas, opostas, né? Como bem e mal, né? E não tem isso, né? São apenas fatores complementares, né? Então, é isso, né? A gente tem conhecimentos que se complementam, que se corroboram um com o outro, e temos aí uma missão de alertar esse pessoal aí, e tanto os seus seguidores quanto os meus. A gente precisa buscar a estratégia certa, as palavras certas, né, para poder fazer com que todo mundo entenda, usar uma linguagem mais simples, tal, né, e vai ser bem produtivo. Dá um toque aí quando você for viajar e quando você tem previsão de voltar, eu me programo, tá, porque eu estou abarrotado de coisa. Agora mesmo eu tenho que produzir um conteúdo aqui, tenho que gravar 3 vídeos, estou preparando os apontamentos, né, para a plataforma interna e um para o YouTube. Eu tenho que manter a peteca no ar, né? Não posso parar, né? Porque é daí que vem a minha renda, o meu sustento também. E para poder me dar o direito, eu tenho que adiantar esses conteúdos para me dar o direito de poder depois pegar uns 3 dias, pelo menos, para descansar um pouco, sabe? Arejar a cabeça. Faz tempo que eu não consigo descansar, passo às vezes noites acordado trabalhando, tenho dormido pouco, aí tenho que tomar remédio para dormir, às vezes não funciona, remédio para acordar. Isso, eu nunca tive isso antes, né? Mas depois que eu perdi meu filho, né? Mesmo depois tendo alta da depressão, foi uma depressão patológica, né? Então, eu ainda tenho minhas recaídas, claro, tenho momentos de tristeza, de abatimento. E, infelizmente, hoje eu ainda dependo de medicação para dormir, né? E às vezes eu preciso de medicação para manter acordado também e produzir, né? Porque você dorme muito pouco e durante o dia você tem coisa para fazer e tem que tomar. Eu tenho acesso, né, a isso tudo facilmente, então. Enfim, é isso. Tá? Vai ser muito legal o nosso bate-papo aí. De repente, pensa a respeito, se você quiser levar a sua esposa, né? E aí eu levo a minha, a gente conversa como casal, nós 4 tal, com todo respeito, mantendo a mesma linha, né? E sei lá, a gente pode aprender mais coisas ainda, né? E a gente vai ajustando aí, né, o nosso discurso para que todos possam entender, né? Respeitando as diferenças. Mas mostrando que nessa diferença tem uma igualdade. Essa igualdade ela é absoluta, né? Porque ela resulta no Criador, que fez todas as coisas. E é isso que o povo não entende. O povo hoje separa, né? Faz uma separação, né? E aponta o dedo. Um se acha melhor que o outro, um sabe mais que o outro. É uma guerra besta, pífia, porque a gente não sabe quase nada. A gente não usa quase nada do nosso potencial cerebral. 10%, né, segundo os neurocientistas, né, os grandes gênios, né, sim, usavam aí, tinham 140 de QI, né, Nikola Tesla parece que tinha 240, né, nem casado ele foi, porque ele não queria que a mulher atrapalhasse o raciocínio dele, né. Então, assim, vai ser muito legal o nosso bate-papo, com toda certeza. Eu sempre gostei de estudar, desde 10 anos de idade, sou rato biblioteca, eu sou eclético, eu li sobre tudo, algumas coisas eu me aprofundei mais, que me interessam, e outras menos, né? Mas acabo conhecendo um pouco de cada coisa. E quando você tem uma visão macro da coisa, como diz um livro, eu gosto muito, eu escrevo, né? Então, para escrever, você tem que ler bastante. Tem um livro do Richard Bach, acho que você deve ter ouvido falar, se não leu, deve ter ouvido falar, Fernão Capelo Gaivota. E tem uma frase que me chama muita atenção nesse livro, diz que vê mais longe a gaivota que voa mais alto.
Então, quanto mais elevado você crescer, tanto na sua espiritualidade, quanto no seu conhecimento, seu entendimento, mais ampla será a sua visão, a sua compreensão, e você vai enxergar o que muitos não enxergam, né? E nosso dever é apontar o caminho para essa galera que está perdidaça e muito ferida, muito machucada por esse sistema contaminado, né? Que virou simplesmente uma religiosidade, né, onde as pessoas se acham uns melhores que os outros, né? Mas o cristão acha que o muçulmano vai para o inferno, o muçulmano acha que o cristão vai para o inferno, e você vai todo mundo para o inferno, né? Então, mas eu creio que Deus, né, ele se manifesta de formas diferentes para vários povos. Então, não foi só na Palestina, estou pautando aqui na minha crença cristã, mas pegando outras crenças também, né? Se apresentou lá no Egito, se apresentou para os Zoroastro, se apresentou para os índios, como Tupã, né? Enfim, existe a multiforme graça de Deus, várias maneiras de Deus se apresentar. Tanto é que quando ele se apresenta pela primeira vez para Moisés, ele não tem nenhum nome, ele fala em nome do eu sou. Né? Eu sou o que sou, eu sou eterno, eu sou o Criador, eu sou todo-poderoso, eu sou El Shaddai. Não dá um nome, dá uma nomenclatura, né? Aí o homem rotulou Deus e hoje as pessoas veem Deus, ou o Criador, o Eterno, como você prefira chamar, como algo, uma pessoa cruel, vingativa, punitiva, né? Mas não é nada disso, né? É expressão de amor, no meu entender. Eu sinto isso na minha vida, se não fosse por isso eu não estaria em pé. Esse amor que me mantém em pé a cada dia, e isso tem que ser renovado, né? Renovado a cada momento, né? Com, seu momento pessoal, com contato com a natureza, sabe? Que a natureza é pura, a árvore não tem inveja de você, né? A grama não tem inveja de você, com os cristais, com incenso. Tudo isso que foi demonizado pela pseudo-igreja, né? São coisas que te conectam, né, ao eterno, né? E a astrologia, sabe? Para mim é muito claro tudo isso, né? Você pode, claro, usar para o bem ou para o mal, né? A geometria reversa, você deve ter ouvido falar disso, né? Então, lá, pentagrama, de um lado é o homem vitruviano, do outro lado, muitas vezes é interpretado como símbolo de magia negra, né? Que tem o bode no centro e tal. Enfim, a gente vai ter muito a conversar, cara. Por isso, quando você tiver um tempo, eu preciso trabalhar, tenho que correr aqui, porque eu tenho que gravar esses vídeos hoje, né? Tenho que terminar 3 apontamentos e gravar hoje, porque senão não dá tempo para edição e não consigo manter meu conteúdo adiantado. Mas eu não estou ok, tá? Quando você for viajar, tá bom? E mais ou menos quando você volta, aí a gente vai ajustando. E eu creio que vai ser bem legal. Eu vi que você está me seguindo, tá? A minha equipe que cuida mais das minhas redes sociais, eu quase não mexo. Mas nesse momento eu não vou te seguir, vou te dizer o porquê, né? Porque eu acho que depois da nossa live as pessoas vão entender melhor. Antes, as pessoas vão ter preconceito, né? Assim, os meus alunos não. Meus alunos, eu tenho 2.000 alunos no Hotmart, eu ensino para eles valores como respeito, nenhum deles vai te atacar, pode ter certeza disso. Mas outros seguidores que eu tenho, certamente, né, vão mandar pedra em cima de você, vão falar muito besteira, e talvez alguns dos seus seguidores venham contra mim também. Então, por isso a gente tem que, acho que fazer a nossa live primeiro, né, mostrar, né, assim, quem nós somos, né, e qual o nosso propósito e por que o Eterno nos uniu. E aí as pessoas vão entender melhor, né? E vai ter uma grande audiência, obviamente, né? Vai bombar isso daí. Aí a gente pode até depois, posteriormente, fazer um podcast e tal. Podemos fazer no Vilela, né? O Vilela é um grande amigo meu e, assim, é o segundo maior podcast do Brasil, né? E tem o Flow também, que eu já tive 4 vezes, é o número 1. Né, o Igor, eu tenho um telefone pessoal dele, eu tenho certeza que, né, assim, estando nós dois juntos, né, pelo menos esses 2 podcasts eu gostaria de ir com você para ampliar o leque, né, porque essas mensagens vão chegar onde a gente não pode ir. Mas vamos fazer a live primeiro, né, para preparar a galera, para eles entenderem, para as pessoas não pensarem que é um debate, uma briga, um duelo, né? Nada disso, né? Sabe?
Eu erro, você erra, nós somos humanos, sangro, choro, caio, levanto, erro, acerto, e como todo mundo, né? E a gente só vai somar conhecimento para poder dividir isso com a galera. Grande abraço, meu. Se me permite chamar de amigo, eu já te considero você um amigo, porque é surreal como isso não é normal, cara. Isso é uma coisa que sai da esfera da normalidade. Eu nunca imaginei que a gente pudesse ter essa oportunidade de se conhecer melhor e somar esforços em prol de um bem comum. E a gente vai somar muito com o outro, eu acho que eu vou aprender muita coisa com você também. Muita coisa que você tem conhecimento e eu aprendi, às vezes, um pouco, outras eu aprendi mais profundo e vai ser bem legal, tá? Olha, querido, grande abraço, que Adonai te proteja, te guarde, que você tenha uma boa viagem, né? Nesse momento Israel está mais tranquilo, eu acho que as coisas podem piorar mais para frente, ainda tem aí pandemia pela frente, o Irã não vai ficar quieto, obviamente, vai atacar em algum momento, enfim, tem muitas tensões de guerra no mundo, arma biológica, mosquito geneticamente modificado, escambau, então esses filmes que eu te indiquei, isso eu acho bem legal, viu? Grande abraço, viu? Eu vou procurar esses livros aí que você me recomendou, vou dar uma lida. Eu gosto muito de conhecimento, adoro ler, cara. Adoro, sou assim, um devorador de livros, tá? Então, grande abraço aí, viu? Que o Adonai possa te guardar, te proteger, que você tenha uma viagem tranquila, que você possa ver seus parentes. E quando você voltar, me sinaliza que a gente marca um encontro aí.